Assista agora programa Opinião, com Gilson Aguiar. Hoje, no programa Opinião, nós vamos falar sobre o Poder Judiciário, exatamente no período em que o Supremo Tribunal Federal está julgando o mensalão e uma discussão sobre a ficha limpa dentro do Poder Judiciário, a conduta dos juízes. Alguns se transformam em figuras públicas, não só porque são homens que estão na frente de um poder público, mas porque aparecem na mídia, falam como deputados, senadores, governadores, presidentes, costumam ser, inclusive, figuras idolatradas. Estamos diante de juízes que estão cumprindo sua função. Sobre a discussão do Poder Judiciário, eu vou conversar com Anderson Furlan. Ele é juiz da Vara de Execução Fiscal, também é diretor da Escola de Magistratura Federal. Doutor Anderson Furlan, bem-vindo aqui à Opinião. Muito obrigado, Gilson, e muito obrigado a todos os ouvintes desse excelente programa. Agora, quando se fala de judiciário, se fala de um poder que durante muito tempo a figura do juiz era intocável. Os juízes eram vistos como pessoas que tinham na mão a decisão de vida ou morte de muita gente e eram considerados pessoas incorruptíveis. Nos últimos anos, 20 anos, alguns dizem, ocorreu a politização do judiciário. Os juízes estão mais políticos, estão mais homens públicos. Isso é um bem ou isso é um mal do Poder Judiciário? Se considerarmos que isso vem dentro de um processo de transparência, isso é um bem. Transparência nos julgamentos, transparência na remuneração dos juízes, transparência nos processos disciplinares e, principalmente, a partir da existência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, transparência nas condenações. Talvez hoje a percepção de que há mais juízes punidos do que antigamente é a percepção de que haja hoje punição e antigamente não houvesse. Eu li recentemente uma entrevista de um presidente de um tribunal brasileiro que ele disse o seguinte, que há alguns anos, quando descobria que um desembargador cometia alguma irregularidade, ele chamava o desembargador e convidava a se aposentar. Hoje, isso já não adianta. O CNJ não convida ninguém para se aposentar. Quando se descobre uma irregularidade cometida por um magistrado, o CNJ pune. E ele aposenta e depois se entra com uma ação para ele perder a aposentadoria. Então, essas punições que hoje são tratadas e ouvidas e discutidas nos programas de opinião pública geram a percepção de que hoje os juízes já não são incorruptíveis, ou melhor, há punições. Então eles são mais humanos. Nós estamos humanizando um pouco a figura do juiz. Por um certo lado, realmente, a partir do momento em que os julgamentos são públicos, as pessoas estão acostumadas, reconhecem nas revistas, reconhecem nos programas os ministros, na sociedade reconhecem os juízes são figuras mais públicas. Mas esse é um detalhe do nosso mundo moderno. Hoje, toda autoridade pública que exerce algum poder, ela tem uma acessibilidade nos meios de comunicação muito maior do que antes, que nem existiam meios de comunicação. Por isso, gera essa percepção também de humanização do juiz, o que é bom para a população e é bom para o judiciário. Doutor Furlan, quando se fala, por exemplo, em popularização do judiciário, nós temos um canal, que é o canal do judiciário, é aberto a toda a população, você pode, quem tem TV paga, para assistir tranquilamente. Nós podemos participar hoje de discussões dentro do judiciário pelos meios de comunicação. A transmissão, por exemplo, do julgamento do mensalão se fazia por vários links ligados a rádios, emissoras de TV, jornais online, ou seja, eu posso ter acesso aos julgamentos e discussões que estão sendo feitas no judiciário. Os próprios juízes têm seus problemas entre si. Dentro do judiciário você tem as tramas entre os juízes, que vão desde questões raciais, a discussões de conduta moral, até mesmo ofensas entre eles, ou posturas diferentes diante de casos polêmicos. Essa humanização faz com que a população perceba que o judiciário tem também os mesmos problemas que o legislativo e o executivo? Faz perceber. E leva também a uma pergunta, que é sobre até mesmo como deve ser feito o recrutamento de juízes. Porque o judiciário ele é um poder público e é recrutado hoje por concurso da Suprema Corte através de nomeação pela Presidência da República. Porém, o judiciário é uma amostra da sociedade. Então, no judiciário, independentemente de quanto se ganha, independentemente da relevância das funções, existirão pessoas que são alcoólatras, existirão pessoas que têm problemas familiares, pessoas que têm vícios de personalidade, pessoas que têm boa ou má educação,
pessoas que têm menor ou maior tolerância ao contraditório. Então, é uma amostra da sociedade, não mais nem menos, mas exatamente como é a sociedade. Então, quando o brasileiro vê dois ministros batendo boca num julgamento importante, o que ele está vendo é algo que é comum na vida humana, porque o juiz também é humano. Hoje já sabemos que não são mais nem anjos nem demônios, são seres humanos com seus vícios e suas virtudes. A questão do recrutamento é que deve ser melhorada, porque quanto mais conseguirmos recrutar juízes com poucos vícios e mais virtudes, será melhor para a população como um todo. Agora, quando o juiz, ele é mais humano e ao mesmo tempo a gente pode ter uma convivência com o juiz, com uma pessoa que tem diferenças, dentro do Supremo, os ministros têm suas diferenças, discutem algumas questões como qualquer um de nós tem, mas eles dão sentenças que vão marcar a vida da população ou de qualquer cidadão que sofra o decreto de um juiz, um julgamento, uma sentença. Ele está mudando a sua vida e quem muda essa vida é o ser humano. Essa relação de ser humano, como se evita que no julgamento isso não se expresse? Ou isso é impossível? Existe o ideal, existe o real e existe o possível. O ideal é que o juiz fosse um ser que conseguisse apreender os argumentos de ambas as partes de uma forma totalmente isenta e imparcial, sem qualquer pré-julgamento. Não um pré-julgamento sobre a causa, mas um pré-julgamento seu, moral. Por exemplo, que o juiz não tenha nenhum tipo de preconceito. O juiz não tenha nenhum... seja algo, como é que eu posso dizer, puro, para poder perceber os argumentos e tomar uma decisão. Esse seria o ideal, que o juiz só julgasse de acordo com o que está nos autos. O real não é bem assim. No real, o juiz, como qualquer ser humano, ele tem as suas preferências ideológicas, por exemplo. Hoje é sabido pela ciência que ser mais liberal ou mais conservador não é algo cultural. É algo que está imbricado nos genes. Nos genes. Então eu posso ter um genes liberal, um genes conservador, e isso vai influenciar em todos os meus atos da minha vida? Influencia. Uma pessoa já pode ser predeterminada geneticamente para ser mais ou menos tolerante. Quando ela é mais tolerante, ela se torna um liberal. Quando ela é menos tolerante, ela tem tendência a ser uma pessoa conservadora. A pessoa não muda. Hoje já se descobre também, ela ameniza um pouco. Ela ameniza. Já se descobriu, por exemplo, que algumas pessoas é como a sexualidade, né? Se pegar um extrato da sociedade, há lá pessoas com determinada opção sexual, pessoas com uma opção mais heterodoxa e pessoas ainda aquelas opções que são totalmente incrimináveis pela sociedade, como os pedófilos, os zoófilos. Mas se pegar em todas as sociedades humanas existentes no mundo, deve ter um percentual lá de cada um desses vícios ou desses costumes sexuais. Em relação às outras características do ser humano, também tolerância, animosidade, agressividade. Como é que se fizeram as seleções de raças de animais de briga? Em cada ninhada pegava-se o mais agressivo. Descobriu-se que a agressividade é um traço genético, inclusive no ser humano. Uma pessoa que nasce agressiva, dificilmente ela vai se tornar mais calma com o passar do tempo, porque ela tem um traço da agressividade. Ou seja, o juiz, como qualquer ser humano, ele pode ter várias expressões genéticas que moldam o seu comportamento. A personalidade, basicamente, ou 70%, dizem os estudos, é determinada pela genética. Então o juiz também. Quando ele vai para uma causa, e ele está lá, entre um homossexual, por exemplo, e alguém que bateu na mulher, enfim, ele pode inconscientemente manifestar uma preferência. E o problema é que se ele se deixa levar por essa preferência, forma um julgamento inconsciente e depois procura, de acordo com a prova dos autos, justificar sua decisão. Muitas vezes pode acontecer. E é um problema. Mas aí quando você tem essa carga genética, e eu tenho que ter uma responsabilidade sobre fatos sociais, em que a genética não pode servir como instrumento de julgamento. Você colocou muito bem. Eu tenho lá, por exemplo, o caso dos homossexuais. Eu tenho, por exemplo, um caso de violência contra a mulher. Eu posso ter um juiz que seja uma pessoa muito agressiva dentro de casa e tenha uma homofobia, mas ele não... E existem esses juízes. E existem juízes assim. Como existem policiais, advogados, médicos, jornalistas, sociólogos. Em qualquer sociedade existem pessoas assim. O problema, aí eu falei do ideal, eu falei do real e do possível. O que seria o possível?
seria que o juiz fizesse um esforço concentrado para poder julgar apenas de acordo com as provas. Que ele, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus problemas, reconhecendo suas preferências, consiga impedi-las que se manifestem e julgar apenas de acordo com o que está nos autos. Agora, é possível que esse juiz tenha consciência de perceber que ele não está habilitado para julgar determinados tipos de ações, porque em alguns momentos a gente não tem como entrar na vida privada de um juiz e tentar tirar do direito dele de exercer sua função, porque ele tem na sua vida privada certas opções. É muito difícil. Por isso que existem os recursos. Os recursos servem justamente isso. Como os seres humanos são falíveis, como eles podem julgar de acordo com as preferências. Há inclusive votos da jurisprudência, onde o desembargador, o ministro, disse assim: nas questões, geralmente o juiz primeiro decide, depois justifica. Está expresso. Não que seja o ideal é que o juiz só forme sua convicção depois de analisar muito bem o caso, os dois argumentos. Mas nem sempre é assim, e ainda bem que existam recursos para que possam decisões mal tomadas serem reformuladas pelos tribunais. Ou seja, nenhuma decisão é definitiva. Ela pode em algum momento ser revista diante dessas situações. Exatamente. Agora, nem todo mundo sabe disso. Essa é uma questão importante porque o judiciário, ele sempre foi algo intocável. Há muito tempo a gente pensou que uma decisão do judiciário estava acima de qualquer coisa e qualquer suspeita. A justiça no Brasil tem seus vícios, tem seus problemas. A morosidade dela, por exemplo, gera muito abuso em relação à lei. Porque as pessoas sempre pensam: eu não vou ser julgado tão cedo. Algumas sentenças são dadas depois que as partes já não existem mais sequer. Isso vai criando na sociedade um certo abuso do que é a lei e do que é a justiça. Aí o papel dos juízes, quando se pensa numa justiça morosa, eles não caem em descrédito. Em algum momento o juiz acaba não selecionando aqueles casos que por pressão social, por pressão política, ele acelera e outros acabam caindo no esquecimento. E a igualdade de todos perante a lei, como é que fica a resposta social do judiciário quando ele tem esses problemas, esses vícios? O juiz, eu posso dizer assim pela maioria dos meus colegas, eles carregam não a culpa por isso, eles carregam a frustração. O bom juiz carrega a frustração, porque ele sabe que ele faz o melhor dele, ele sabe que ele tira férias para poder levar processo para decidir durante as férias, ele sabe que leva processo para casa, sacrifica o horário da família, dos amigos, do seu exercício, para poder ficar decidindo. E ele sabe também que com todo o esforço dele, ele não consegue dar vazão aos processos. Pegue uma vara da Justiça Estadual aqui de Maringá, uma vara qualquer, geralmente tem lá 7, 8 mil processos, para um juiz julgar. Agora são 2, mas até 2 meses era apenas um juiz julgar. Julgar como? Ele, 7 mil processos, o computador e às vezes algum estagiário que ele paga do bolso. O juiz que estuda, o juiz que quer dar uma boa sentença, é óbvio que ele não vai dar 10 sentenças num dia. Ele vai estudar aquele caso que pode ser o seu caso. E ele quer decidir o seu caso como fosse o caso mais importante do mundo, independentemente de quem seja a pessoa. E ele julga. E esse julgamento, dentro de uma perspectiva assim ótima, para ser um bom julgamento, estudado, às vezes demora um pouco. Só que são muitos processos, não tem assessoria e, além disso, são muitos expedientes procrastinatórios que os advogados tomam. Então a justiça é morosa não é porque o juiz não julga, é porque são poucos juízes, são muitos processos e poucas pessoas para auxiliar o juiz. Estou conversando com o Anderson Furlan. Nós estamos agora, eu acho, num ponto importante da discussão sobre o judiciário. Se o nosso judiciário ele tem dificuldade com a quantidade de processos que nós temos, por que tantos processos? Será que no Brasil a quantidade de processos é igual a qualquer outro país do mundo? Temos algum problema em relação à facilidade que as pessoas têm de entrarem na justiça para requerer os seus direitos? Mas sobre esse tema nós vamos conversar no próximo bloco aqui no Opinião com o juiz Anderson Furlan. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está assistindo o programa Opinião, com Gilson Aguiar. Para um campeão, tudo é possível. Com incentivo e saúde, um atleta pode ir muito mais longe.
Acreditamos que esporte é saúde, pois patrocinar atletas é incentivar uma vida saudável e investir num futuro melhor para as pessoas. Santa Rita Saúde, patrocinando o esporte maringaense. Conheça seu novo lar. Green Diamond Residence. Tudo o que você precisa para viver bem está aqui. Pessoas exigentes como você merecem o que há de melhor para morar em condomínio fechado. Green Diamond Residence, um lugar à sua altura. Um empreendimento Grupo Lincorp. Informações 3253-3720. Relaxar, cuidar da saúde, do corpo, da mente. Ter um dia de beleza só para você. A Clínica Spa Salutaire proporciona tudo isso e mais. Nutrição, dia da noiva, da formanda. Faça uma visita ou agende um horário e conheça o atendimento e a qualidade do Spa Salutaire. Spa Salutaire, Neo Alves Martins, 1287. O Opinião está de volta. Estou conversando com o juiz da Vara de Execução Fiscal, também diretor da Escola de Magistratura Federal, Anderson Furlan. Nós conversamos no bloco passado sobre a morosidade, né, do judiciário brasileiro, uma quantidade imensa de processos. Mas será que isto é igual em outros países? Doutor Anderson Furlan, estamos num país que é uma exceção, com essa quantidade de processos e falta de recursos humanos no judiciário? Ou não, isso é uma regra, morosidade está em qualquer lugar do mundo? Bem, estatisticamente, de acordo com os organismos internacionais, o Brasil é o país que mais tem processos por juiz e um dos que menos tem juiz em relação à média da população. Esse é um dado estatístico. Então, tem mais processos por juiz e menos juiz por habitante. Então aí já tem um problema sério de falta de estrutura humana. Um problema muito sério de falta de estrutura. Por outro lado, nós vivemos um país onde para se litigar é muito barato. Entrar na justiça é fácil. Entrar na justiça é fácil. Muitas vezes para a empresa é melhor rolar suas dívidas na justiça do que pagar diretamente. Em termos de aplicação financeira, se ela reter o dinheiro, aplicar no mercado financeiro, enquanto o processo tramita, é melhor do que ela ir lá e pagar o que ela deve. Ela consegue aplicar o dinheiro, ter lucros, pagar e ainda ficar com alguma coisa. Você já conta com a morosidade e conta em ganhar dinheiro em cima disso. Há escritórios especializados em fazer o processo demorar na justiça, processo de grande monta para pagamento. A justiça, então, sendo muito barata, há muitas pessoas litigando. Existindo muitas pessoas litigando, há uma obesidade legislativa. Ou seja, obesidade legislativa quer dizer o seguinte, existem muitas leis. Há um emaranhado, um cipoal de normas que às vezes são muito contraditórias e no meio dessas normas há muitos recursos, o que dificulta a punição, porque nós temos 4 instâncias recursais. É o juiz, é o tribunal, é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, muitas leis, uma estrutura enorme, pouca valorização do juiz de primeira instância, somado ao baixo custo para se litigar, gera o caos, que é o que a gente presencia hoje. Deixa eu aproveitar. O senhor defenderia, então, que nós poderíamos ter um rebaixamento, uma planificação do judiciário e decidir mais rápido numa instância, numa primeira ou numa segunda instância no máximo? É assim em qualquer lugar do mundo civilizado. No mundo civilizado, a justiça é cara. Não se pode ficar litigando à torta e à direita. Porque alguém riu de você na rua, você já entra com uma ação contra ele. Isso não se pode. Num país civilizado, as demandas de massa entra-se uma vez e ela vale para todos. Num país civilizado, então, é caro, há instrumentos processuais adequados, mas o mais importante, é valorizado o juiz da primeira instância. Quando dá uma decisão, para se recorrer da decisão, tem que se pagar. Tem que mostrar onde está a falha. O recurso pode não ser admitido, se não tiver evidente. E aí, tem mais uma instância apenas, que é o tribunal. E acabou. No Brasil, não acaba ali. Todo mundo pode recorrer, chega no tribunal, todo mundo pode recorrer de novo, vai-se ao Superior Tribunal de Justiça e também, concomitantemente, se vai também ao Supremo Tribunal Federal. Então, a pessoa, num caso criminal, por exemplo, só se considera condenada quando não cabe mais nenhum recurso, ou seja, quando o Supremo Tribunal Federal julgar o último recurso. Um símbolo dessa esquizofrenia
pode ser encontrado na internet. De esquizofrenia. Sim, uma esquizofrenia processual pode ser encontrado na internet. Se você digitar lá o nome de alguns recursos que tem no Supremo, de alguns precedentes judiciais, eu já vi alguns. É uma sigla desse tamanho, que significa assim, agravo regimental em agravo de instrumento, embargo de divergência, no embargo declaratório, num agravo de alguma coisa, de um habeas corpus. Ou seja, recurso em cima de recursos que simplesmente protelam o julgamento. Então, até transitar em julgado, quando não couber nenhum mais recurso, a pessoa não pode ser considerada culpada, não pode nem cumprir a pena. Agora, como é que a gente faz? Eu acho que você fez um desenho muito interessante de que nós temos um inchaço do judiciário, ao mesmo tempo que ele é hierarquizado, ele tem uma gama de processos imensos. E como é que você vai resolver esses processos sem que tenha uma estrutura tão grande? Ou seja, nós deveríamos repassar, por exemplo, para outras formas de resolver os impasses entre os indivíduos que não tem que cair no judiciário. Os mecanismos, por exemplo, de julgamento privado seria uma forma de fazer isso? As conciliações, como se diz? Perfeitamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, por ser muito caro litigar em juízo, existem muitas possibilidades de as pessoas em conflito resolverem os seus problemas em órgãos alternativos. Eles podem se socorrer, por exemplo, em câmaras de arbitragem. Eles podem se socorrer, por exemplo, de departamentos especializados no próprio judiciário que conseguem otimizar uma solução antes de chegar ao juiz, antes de ajuizar a ação. São várias possibilidades. Dentro dos próprios sindicatos. Então, quando há lá uma demanda entre empregado e empregador, eles não vão à justiça, resolvem dentro do sindicato. Há lá pessoas talhadas para resolver esse tipo de problema. E se não estando de acordo, aí sim se recorre à justiça. Mas funciona perfeitamente bem. No Brasil, há uma certa desconfiança da população em relação aos árbitros. Eu percebo, inclusive, uma pesquisa minha própria em conversas, que muitos empresários, muitas pessoas, quando resolvem colocar como solução de controvérsia uma câmara de arbitragem, geralmente escolhem não câmara de arbitragem brasileira, mas escolhem câmara de arbitragem franco-suíça, por exemplo. Por que isso? Você desconfia que tenha corrupção, que existe uma forma de manipulação, que é uma espécie de jogada para se tentar ter uma tendência, ser tendencioso? Justamente porque o brasileiro não confia no julgamento de um órgão integrado por uma pessoa que não seja do Estado. O brasileiro confia muito ainda no Estado. Para ele tem que ser um juiz do Estado, não uma câmara de arbitragem. Se obrigarem-no a escolher um órgão de conciliação, um órgão de arbitragem, ele vai escolher algo que seja a Câmara Franco-Suíça de Arbitragem, e não o Tribunal de Arbitragem da cidade onde ele mora. Agora, nós temos no Brasil, vamos dar um pouco o foco, e falando da mesma coisa, se o brasileiro é desconfiado de tentar buscar uma Câmara de Arbitragem, que tenham pessoas que sejam da sociedade civil, e isso pode gerar problemas, que não sejam do Estado, nós temos no Brasil também alguns exemplos de impunidade. No Brasil, nós temos crimes do clarim branco, que passam embatidos, e você tem pessoas que são marcadas por serem corruptas e vivem na vida pública, alguns até assumem, nunca me esqueço, dois grandes políticos brasileiros, Adhemar de Barros, na década de 50, e Paulo Maluf, que ainda é um político atuante. Os dois usavam uma frase muito parecida: roubo, mais fácil. É um país que admite de que a corrupção faz parte da vida pública. Em outros lugares, por que isso não acontece? Falta prender o grande criminoso para depois fazer valer a pena para o pequeno? Falta. Só fazendo um parênteses sobre o Adhemar de Barros, até aqui em Maringá, um distrito na região aqui que chama Distrito de Adhemar de Barros. E o Hélio Gaspari, aquele jornalista que era na Folha de São Paulo, ele tem numa coleção de livros dele chamada Da Ditadura, Escancarada, Envergonhada, tem uma passagem onde os militantes brasileiros invadem a casa da amante do Adhemar de Barros para encontrar um cofre e com esse dinheiro libertar os presos que estavam... Exatamente. E o interessante é que na casa da amante do Adhemar de Barros encontraram um cofre que em dinheiro de hoje tinha lá aproximadamente cerca de 15 milhões de dólares na casa da amante no cofre. Então, fechando parênteses. Agora, por que figuras como Adhemar de Barros ou esse outro que você colocou ainda sobrevivem no cenário político nacional? Porque, ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, o Brasil carece de punição efetiva. Carece por quê? Pelo volume de recursos, por leis falhas,
esse conjunto de fatores gera a falta de punição. E a sociedade espera e aguarda que haja punição, inclusive para se reorientar. Tudo bem, existe a igreja que dá princípios norteadores, existe a família que deveria dar princípios norteadores, mas nós vemos hoje em qual sociedade? Onde a igreja não exerce aquele papel, porque as pessoas já estão desgarradas da batuta dos padres e dos pastores. Nós temos a escola, que não cumpre o seu papel, porque os professores já não conseguem impor disciplina aos alunos. E as famílias multifacetárias, totalmente fragmentadas, onde pai e mãe já não conseguem conviver com seus filhos, seja porque trabalham, seja porque se separaram. Ou seja, o cidadão de hoje não era como aquele cidadão de ontem. E esse cidadão precisa de um exemplo. E o exemplo quem deveria dar é o Estado, através da punição. E no Brasil nós não temos uma punição efetiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, falávamos há pouco do Dominique Strauss-Kahn. Falávamos também há pouco do Tony Canaan. Falamos agora há pouco também de uma cantora famosa que apareceu perante um juiz. Em todos os casos, a cena era apenas uma. O criminoso, que todos cometeram crimes, com um macacão alaranjado, com algemas nos braços e nas pernas, recebendo a punição. E a punição era fiscalizada. E ele cumpria a pena. No Brasil, quantos casos de corrupção de colarinho branco nós podemos lembrar em que houve punição? Pouquíssimos. No Rio de Janeiro, há uma estatística que diz que menos de 1% dos homicídios são solucionados. 1%. Quando é solucionado pela polícia, talvez não chegue nem a ser condenado pelo judiciário. Então nós temos uma autorização ao crime. Quando eu penso que 99% dos crimes, no caso do Rio de Janeiro, como o senhor usou como exemplo, não são punidos. Exatamente. É claro, o criminoso, ele age como se fosse um agente econômico. Como assim? Ele analisa o risco e analisa os benefícios. Se ele percebe que há pouco risco e muito benefício, ele vai continuar praticando a ação. Porque as pessoas entram em farmácia com uma arma, pegam o dinheiro e vão embora. Não é? É como se fosse roubar dinheiro da sacristia da igreja. Se chegar, pôr no bolso e ir embora e voltar no outro dia porque não acontece nada, a sociedade corre o risco de se tornar assim. Por que aqui em Maringá se dá tiro nas casas dos comandantes militares que estão apertando o cerco contra o tráfico de drogas? Porque muitas vezes não tem punição. Não é? Talvez na época da ditadura militar, se desse um tiro na casa de um coronel, fariam como os romanos de antigamente, né? O dízimo. Dizimavam 10 ali para achar o culpado. Mas hoje não se encontra mais, seja porque a polícia carece de material, carece de instrumentos, carece de viaturas, carece de gasolina para as viaturas. Chegou-se ao ponto onde o bandido se acha no direito de poder fazer o que ele quiser. Agora vamos tentar pegar essa discussão nossa, que eu acho muito válida e importante, algumas avaliações que o senhor fez, e vamos pegar um fato concreto. Supremo Tribunal Federal, julgamento do mensalão. O país inteiro está de olho nisso, à espera de resultados. O Supremo começou bem, não tirou ninguém praticamente do julgamento. Os advogados de defesa, entre eles Dirceu e também de alguns diretores do banco, dos bancos que estavam envolvidos no problema da questão do mensalão, conseguiram ou tentaram retirar, desmembrar o processo. O Supremo manteve. Ótimo. A defesa agora argumenta de diversas formas de que os crimes estão exagerados, as acusações não têm provas, mas todo mundo está de olho no Supremo. Qual será o resultado disso? O senhor acredita que essa questão do mensalão no Supremo é um marco? O Supremo sente o peso de ter uma sociedade olhando para ele e pensando, e agora? Isso pode mudar um pouco esse enfoque do que nós estamos conversando? Pode. Eu acho que o maior benefício desse julgamento independente do mérito, absolvição ou condenação, porque todo mundo só pode ser condenado não porque a imprensa exige, não porque as pessoas acham. Só pode ser condenado se houver prova cabal de que a pessoa cometeu um crime, não é pelo ouvir dizer. Então, independentemente do mérito, condenação ou absolvição, o mais importante é que talvez o Supremo, a sociedade e os parlamentos se conscientizem de que o processo penal é arcaico, de que as leis precisam ser reformuladas, de que o foro privilegiado precisa acabar, de que tem que haver um fortalecimento da primeira instância, tem que haver, no máximo, 2 instâncias recursais. E o mais importante, a autorização para que depois de uma condenação, a pessoa, independentemente dos recursos posteriores, comece a cumprir a pena. Demanda todo um esforço da sociedade. Um esforço legislativo para aprovar leis melhores. Um esforço executivo para construir presídios. E também um esforço
do próprio Supremo em liderar esse movimento e instigar o parlamento a propor leis boas para o processo penal brasileiro. Eu conversei com o Anderson Furlan. Ele é juiz da Vara de Execução Fiscal e é também diretor da Escola de Magistratura Federal. Falamos aí um pouco sobre o Poder Judiciário, a politização do Judiciário, a importância que ele tem na sociedade, a morosidade da justiça. Doutor Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. Gilson, muito obrigado e estou sempre à disposição. Até o nosso próximo programa. Você assistiu Programa Opinião, com Gilson Aguiar.